Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o mercado da bola do futebol paraense está a todo vapor. O Clube do Remo anunciou 2 volantes e o Paysandu renovou com 5 jogadores que disputaram a terceira divisão nacional. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like no vídeo, porque é muito importante esse reconhecimento de vocês. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, a começar pelo Clube do Remo. Ontem o Clube do Remo anunciou 2 jogadores, 2 volantes, 2 primeiros volantes, por assim dizer, mas com características diferentes, isso que vamos tratar, uma análise de jogadores aqui desses 2 jogadores contratados pelo Clube do Remo. O primeiro deles é o volante Daniel. Daniel estava revelado pelo Palmeiras, estava no ABC de Natal, só que a temporada do jogador foi extremamente comprometida. Eu não vou analisar a temporada em si, é melhor pegar uma temporada passada. Por quê? Você sabe que eu sempre analiso o jogador por temporadas recentes, ou seja, eu sempre olho também, lógico, a última temporada dele. Só que o Daniel ele foi muito prejudicado na última temporada porque ele praticamente não disputou a Série B. Porque ele lesionou, teve uma lesão séria em maio, ou seja, no início da competição. Então ele se lesiona, ele passa por uma cirurgia e ele volta a jogar apenas em outubro. Ou seja, ele se lesiona no início da Série B e volta a disputar a competição só em outubro, só no final de outubro, numa situação que o ABC já era lanterna e já estava rebaixado. Então, assim, um cenário totalmente atípico para você analisar um atleta. Tanto é que ele fez apenas 4 jogos como titular na equipe potiguar e normalmente ele já seria titular durante toda a competição. Então a Série B do jogador foi prejudicada por essa lesão que ele teve, então não temos como considerá-la muito forte. Mas na temporada passada, em 2022, ele estava na Série C com o Mirassol e ele consegue o acesso, né, para a segunda divisão nacional, foi campeão da terceira divisão nacional, e o treinador era o Ricardo Catalá, ou seja, é uma indicação direta do Ricardo Catalá. E naquela terceira divisão nacional, em 2022, ele fez uma boa terceira divisão. Ele é um jogador de primeiro volante, um jogador de demarcação, mas ele tenta arriscar alguns passes longos. Ele tem isso como uma qualidade dele. A questão do passe longo, ele tenta arriscar um passe, sabe, não é aquele passe curto, só de 2 metros, 3 metros, não, ele tenta quebrar linhas, aquele famoso passe de quebrar linhas. Você pega a bola na sua intermediária e tenta quebrar a segunda linha ou a primeira linha adversária defensiva. Então você consegue podendo conseguir achar alguma brecha no meio campo, para o meio campo, para o atacante. Então ele tem essa característica do seu jogo, o Daniel, que é esse passe longo. Mas a sua função principal é a da marcação, ele faz a primeira volância, às vezes um pouquinho saindo como segundo volante, mas ele tem como característica principal a marcação, mas tem essa qualidade do passe longo, e foi uma contratação feita à indicação do técnico Ricardo Catalá. O outro reforço é o Renato Alves. Renato Alves também volante, agora com 32 anos, veio do Atlético Goianiense, disputou a Série B pelo Atlético Goianiense. A diferença entre os dois é porque o Renato Alves já tem mais dificuldade em sair para o jogo. É um jogador realmente mais de contenção. Ele é realmente mais para tentar interceptar uma bola, roubar uma bola. Em termos de passes mais longos, o Daniel seria a melhor opção, tem mais características em torno disso. Agora o Renato Alves ele é mais realmente de marcação. E o Renato Alves, ele inicia a carreira no Atlético Goianiense e muito se fala, ele passou pela Europa e tal, mas sim. Vamos lá, vamos fazer algumas pontuações, algumas considerações. Quando o Renato Alves está na base do Atlético Goianiense, ele vai para a base do Futebol Clube do Porto, em Portugal. Ele vai em uma espécie de período de teste, tal, mas não foi aprovado, não foi aproveitado, ele retorna ao Atlético Goianiense. Então ele não chegou a jogar no Futebol Clube do Porto. O que ele jogou mesmo em Portugal foi em 2011. Ele jogou pelo Santa Clara, que é um time nas Ilhas dos Açores, lá em Portugal. Disputou a segunda divisão portuguesa. Lá ele fez 20 jogos. Depois voltou ao Brasil. 3 anos depois ele volta a Portugal para jogar pelo Nacional da Madeira, mas ele só teve 2 jogos lá pela equipe da Madeira, então não devemos nem considerar tanto assim. Então o que ele jogou mesmo em termos de Portugal foram os 20 jogos que ele fez pelo Santa Clara na disputa da segunda Liga Portuguesa em 2011. A sua carreira é um pouco instável. A sua carreira ele jogou em vários clubes, principalmente no interior de Goiás, como Goianésia, Goiânia, Iporá, Chataense. Então, assim, ele dá uma rodada pelo interior de Goiás, também jogou no interior de Minas. Ele é mineiro, inclusive, se não me engano, ele é mineiro de Uberlândia. Uberlândia é muito próximo a Goiás, então está tudo naquela região lá na casa dele. E teve uma carreira, vamos dizer assim, um pouquinho inconstante, o Renato Alves.
Talvez a melhor competição que ele disputou foi ano passado, o Campeonato Goiano pela Aparecidense. Aí ele fez um bom Campeonato Goiano, foi um dos melhores volantes da competição, ganhou destaque, entrou para a seleção do campeonato. Então ele fez um bom Campeonato Goiano que o credenciou a ser recontratado pelo clube que revelou, pelo Atlético Goianiense. Só que na Série B ele disputou apenas 12 jogos como titular e não teve um rendimento muito bom. Tanto é que não teve o contrato renovado, ainda mais que tá bom. Ok, vamos considerar que o Atlético Goianiense agora está na Série A, é um outro patamar do futebol nacional e precisa de outros jogadores, tem que renovar o elenco. O clube do Remo está na Série C. Então, assim, é bem normal que não ia ficar com o jogador. Mas a Série B dele não foi tão boa assim. E a carreira dele toda também é uma carreira um pouco instável, não é uma carreira que meio solidificada, que ele teve bons rendimentos. Isso é sempre na minha opinião, tá, gente? Sempre na minha análise, no estudo que eu faço, na minha análise. Estou trazendo a minha opinião para vocês, porque isso é um canal de informação e de opinião. Vocês podem comentar, divergir, achar que foi bom, achar que não foi ruim. E eu nunca vou falar aqui que uma contratação... tinha que contratar, não tinha que contratar. Tá? Então não estou falando que não deveria ter contratado o Renato Alves. Estou dando a minha opinião e me baseando com os fatos que ocorreram na carreira e principalmente nos últimos anos do atleta. Então essas são as características que eu falei. Um jogador mais de marcação, que tem uma dificuldade um pouquinho maior para sair para o jogo. E a carreira dele um pouquinho instável, rodando por vários clubes, sem um grande destaque, exceto pela Aparecidense no Campeonato Goiano do ano passado, que realmente ele teve um bom destaque. Vamos agora pelo Paysandu. Vamos agora para o Paysandu, porque o Paysandu renovou com 5 jogadores disputaram a Série C. O goleiro Gabriel Bernat fica. Ele fica, mas é com uma terceira opção para o gol do Paysandu. Então, aquele famoso não fede nem cheira. É uma contratação, uma renovação de um terceiro goleiro. Ok, tudo bem. Renovou com o lateral direito Edilson. O Paysandu teve um problema sério com os laterais, né, na terceira divisão e com o lateral direito também. Só que o Edilson foi o que mais correspondeu na lateral direita. Mas, ao meu ver, o Paysandu precisa ainda de contratar um lateral direito para ser titular. Um para ser o camisa 2 titular da equipe. Precisa de um lateral direito um pouco mais de qualidade. Eu acho que o Edilson pode ficar assim no elenco, como vai ficar, mas como reserva, brigando pela titularidade, mas o Paysandu precisa contratar um jogador com mais qualidade, ao meu ver, naquele setor. Renovou também com o zagueiro Wanderson. O Wanderson, a defesa do Paysandu foi uma defesa um pouco complicada. Depois que o Wellington chegou, deu uma arrumada na defesa. Mas antes dele, a defensiva do Paysandu era uma defensiva meio complicada. Tanto é que chegou a tomar 5-0 do Ipiranga. E o Wanderson, dos defensores do Paysandu, foi o pouquinho, teve um melhor rendimento. Mas, ao meu ver, o Paysandu precisa, mesmo com a renovação do Wanderson, mesmo ele tendo feito uma Série C razoável, precisa contratar pelo menos 2 zagueiros de qualidade Série B. 2 zagueiros superiores ao Wanderson. Não vejo o Wanderson hoje como titular do Paysandu na Série B. Lembrando que o presidente Maurício Sedin falou que a pretensão do clube é o acesso à Série A. Então, se é o acesso à Série A, você tem que montar um time forte da Série B para subir para a Série A. E eu vejo hoje o Wanderson como uma opção de banco. O Paysandu precisa contratar 2 zagueiros ainda para ser titulares. Outro zagueiro que teve um contrato renovado foi o Nailor, o experiente Nailor, se não me engano, 36 anos agora. É uma renovação que é bem questionável, né, do zagueiro Nailor. Ainda mais levando em consideração o que eu acabei de dizer, o Paysandu precisa contratar zagueiros com mais qualidade. Ele já renovou com o Wanderson, ok e tal, e renova com o Nailor também. Talvez tenha um custo-benefício barato, né? Talvez não tenha um salário tão alto assim, por opções de mercado. Eu não acredito que seja um zagueiro que tenha um mercado muito aberto, assim, no futebol. Acho que na Série B provavelmente não tenha. E o Paysandu está na Série B e conseguiu e quis renovar com ele e renovou. Mas o Paysandu, uma renovação que talvez eu não fizesse, mas o Paysandu precisa contratar outros zagueiros. Como eu disse, precisa contratar no mínimo 2 zagueiros de qualidade para vir ser titulares, um camisa 3, um camisa 4. É disso que precisa. O Wanderson acho que é uma opção de banco. O Nailor vai acabar sendo uma opção também de banco, mas o Paysandu precisa reforçar a sua defesa com outros 2 zagueiros. E a última renovação que teve, na verdade, foi uma compra, né, dos direitos federativos / renovação. Comprou o direito federativo do jogador e o jogador renovou também com o Paysandu, que foi o meio Juninho. Todas as 5 renovações que eu disse, foi a que eu mais gostei. Juninho vai fazer 25 anos, Juninho é o jogador revelado pela Desportiva Paraense, se destacou muito na Tuna Luso Brasileira durante o último Campeonato Paraense, teve um destaque a Tuna Luso Brasileira no Parazão que foi ruim para a Tuna, foi o meio-campo Juninho. Então o Juninho ganha esse destaque, é um jogador que aos poucos foi ganhando mais espaço com o Hélio dos Anjos, nunca foi o titular com o Hélio dos Anjos,
Eu creio que vai começar a temporada também não sendo titular, mas um jogador que pode ser mais aproveitável. Vocês reparem que nos últimos jogos do Juninho, em sua maioria deles que teve a oportunidade, ele sempre entra ou faltando 20 minutos ou 30 minutos. Às vezes, se não me engano, teve um jogo que ele entrou já no intervalo, mas ainda é pouco tempo. Mas à medida dos jogos que iam passando, você via que ele ia amadurecendo mais, que ele ia tomando decisões melhores, que ele ia passando a bola no momento certo. Ou seja, no começo é um baque, né? O jogador vem jogar no Paysandu, um clube de massa, é o primeiro clube da carreira dele com mais torcida, assim, disputando uma terceira divisão nacional, algo que ele nunca tinha feito na vida, e agora vai disputar uma Série B. É necessário uma adaptação. Por mais que já tivesse 24 anos, era necessário uma adaptação. Eu acredito que agora, conhecendo o clube, conhecendo as pessoas, seus companheiros e conhecendo principalmente o método de trabalho do técnico Hélio dos Anjos, eu acredito que o Juninho vá render ainda mais. E é um talento. Você vê que muitas vezes o Paysandu precisava desse meio campo um pouco mais veloz, com um passe um pouco mais rápido. Como eu disse, precisa aprimorar algumas questões. É um jogador que ainda não está pronto, mas eu creio que ele pode ser um jogador útil, sim, na segunda divisão nacional. E das todas as renovações que eu disse, a que eu mais gostei, realmente gostei, foi a renovação do meio-campo Juninho. É isso, amigo. Obrigado por assistir o vídeo aqui até o final. Como eu disse, se vocês não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam e até o próximo vídeo.